Olá, vamos a mais um vídeo da série de estudos do livro do Sem um Curso em Milagres. E neste vídeo de hoje, nós vamos estudar a seção 1, Ensinamento Certo e Aprendizado Certo, do capítulo 4, As Ilusões do Ego. Essa sessão nós vamos dividi-la em 2 vídeos, seus 13 parágrafos. Então vamos à leitura. Um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo do aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado e, a menos que compartilhem suas lições, lhe faltará convicção. Um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes a quem oferece as ideias. Então vamos a alguns comentários deste parágrafo. Ele aqui diz que o professor e o aluno são iguais neste processo de aprendizado. Ou seja, não existe diferença daquele aqui que está lendo estes textos de você que está aí escutando. Estamos na mesma sintonia. E aqui também reforça o nosso objetivo, que é compartilhar. E pelo compartilhamento surge a convicção daquilo que você está compreendendo. Dá-se uma melhor compreensão e facilita para que a ideia, para que o conhecimento seja ampliado por aqueles que participam. Então, por isso, é importante o compartilhamento. Por isso, nós pedimos que o conteúdo deste vídeo e de outros seja compartilhado para mais pessoas, criando assim uma rede de melhor entendimento entre nós. Agora, aqui no parágrafo 2, ele diz o seguinte: muitos montam guarda sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento assim como são. E aprendizado significa mudança. O que quer dizer isso? Nós não queremos compartilhar as nossas ideias. Achamos que temos pensamentos privados e não queremos compartilhá-los. E isso acontece que vamos criar a nossa própria prisão, nos isolar, pois no momento em que eu não quero compartilhar, eu me isolo.
Nós temos essa tendência, como que ele diz aqui, de montar guarda sobre as ideias. Continuando. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego. E nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser, que é o ego, e de Deus estão em oposição. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado. São fundamentalmente irreconciliáveis, porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Vamos tentar clarear um pouco isso daqui. É como se o ego e o espírito não se comunicassem nunca. É como que se a realidade para o espírito é uma, para o ego é outra completamente diferente. Eles não se comunicam. E isso nos traz alguns insights. Que ele não pode, o espírito, resolver nossos conflitos. Às vezes nós nos dirigimos ao superior com pedidos e até com orações, mas se ela está imbuída de um egoísmo, isso não se comunica com o espírito. E geralmente nossos pedidos são egóticos, são dirigidos para nós mesmos, sem que nós saibamos que aquilo que nós estamos pedindo para que seja solucionado, por exemplo, um problema qualquer, nós não temos ainda a consciência que nós o criamos e nós é que teríamos que estar resolvendo. Aqui ele diz: o seu ser e o ser de Deus estão em oposição. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado. São fundamentalmente irreconciliáveis, porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. O que quer dizer isso? O ego só pode perceber. Ele só pode ter percepção. E a percepção não é conhecimento, igual nós já comentamos em vídeos anteriores. A percepção está sujeita a erro e o conhecimento não. O conhecimento, ele é integral. E o ego não tem essa possibilidade de conhecer. E, portanto, eles são irreconciliáveis. Aprofundando um pouco mais isso, o ego vê Deus como um inimigo. Embora ele implore por Deus,
mas nunca em união, e sim em separação, como se um dia ele fosse alcançá-lo, mas ao mesmo tempo que faz suas súplicas, morre de medo da condenação divina. Então, por isso que ele diz, o ego é uma contradição, sem solução. Continuando no parágrafo 3, o espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador, porque conduz ao abandono e não à destruição do ego à luz do espírito. Essa é a mudança do qual o ego não pode deixar de ter medo, porque ele não compartilha da minha caridade. É o que nós estávamos dizendo. O ego teme a realidade. O ego teme a verdade. Como as sombras temem a luz, pois diante da luz as sombras deixam de existir. O mesmo acontece com o ego. Ele, diante da verdade, ele não tem existência, pois é simplesmente uma mentira. E isso o assusta. Continuando, no parágrafo 4. O ensino e o aprendizado são as tuas maiores forças agora, porque fazem com que sejas capaz de mudar a tua mente e ajudar outros a mudar as suas. Então, pelo ensino e, ao mesmo tempo, o aprendizado, e aqui, quando nós estamos compartilhando esses textos, aquele que mais se beneficia é aquele que está compartilhando. Então, isso muda a mente e começa nessa mudança a serem desfeitas as crenças, as ideologias, tudo aquilo que você acreditava que era real, que você dava uma importância, e aquilo deixa de ter importância. Agora, continuando. Sonhas com um ego separado e acreditas em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para ti. Não podes desfazer isso sem mudar a tua mente a esse respeito. Se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamentos e abri-lo para mim, eu o corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. Então, para nós, este mundo é real. É muito real. E o nosso sistema de pensamento, o qual nós defendemos
eu digo com unhas e dentes, pois ele é a base do ego. O ego é simplesmente um sistema de pensamentos estruturados em si mesmo, mas dentro da mentira. E ele foi por nós, melhor dizendo, pela mente em nós, feito. Eu diferencio aqui de criado. Ele foi feito por nós. E é esse sistema que nós não queremos abandonar. Não queremos abdicar. Por isso que compartilhar essas ideias torna-se muito importante. Uma vez descoberta a falsidade do ego, que é este sistema, ele pode começar a ser desfeito pela luz daquele que sabe. Por isso que é dito aqui, se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu o corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. E aqui é isso que nós propomos: abrir o nosso sistema de pensamentos e deixar que ele seja iluminado, vamos dizer assim, pela luz. E nessa iluminação, ele é desfeito pela verdade daquilo que é. Primeiramente, nós descobrimos a não verdade daquilo que estamos mantendo pelos resultados que nós colhemos, quais sejam dor, sofrimento, infelicidade, conflitos, guerras. Isso tudo é gerado por este sistema de pensamentos criados pela mente em nós, que nós o defendemos como realidade absoluta. Igual ele diz aqui, isso é muito real para ti. Não podes desfazer isso sem mudar a tua mente a este respeito. Então, essa é uma de nossas propostas na divulgação deste conteúdo, deste livro. Mas vamos para o parágrafo 5. Todo bom professor espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado que um dia não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. Então, aqui, o que é passado para todos aqueles que nos escutam é que você não precisa de um professor
só no início, quando você está escutando a leitura desses textos, mas a partir de um determinado momento, você poderá ser um divulgador, um professor que ajudará a mudar a mente de outras pessoas. E depois, neste momento, aqueles também poderão ser novos professores que vão mudar a mente de outras pessoas. E assim vai formando uma corrente. Eu diria uma corrente do bem, uma corrente do despertar. Aqui ele ainda diz, em parte do parágrafo 6, eu vou ensinar contigo e viver contigo se pensares comigo. Mas minha meta sempre será finalmente absolver-te da necessidade de um professor, igual nós estávamos comentando. Isso é o oposto da meta do professor orientado pelo ego. Ele está preocupado com o efeito de seu ego sobre outros egos e, portanto, interpreta a sua interação como um meio de preservação egótica. Aqui é completamente diferente aquilo que nós fazemos. Nós não temos nenhuma preocupação com o resultado daquilo que nós estamos pretendendo divulgar. Isso está totalmente a cargo do espírito, a cargo daquele que sabe. E este vídeo chegará onde deve ser escutado. Chegará para a pessoa que estiver aberta a seu conteúdo. Isso não é um objetivo de nossa parte. A nossa parte aqui é simplesmente estar lendo e fazendo algum comentário sobre aquilo que é lido, para que possa esclarecer um pouco mais para as pessoas que estão nos ouvindo. Não tem mais nada além disso. E isso é a proposta do próprio conteúdo deste parágrafo. O resultado não faz parte da nossa proposta. A todos que me escutaram até esse instante, minha real gratidão. Até um próximo vídeo que estaremos tratando desta mesma sessão a partir do parágrafo 7. Até lá.